Que Deus abençoe a todos vocês. Você que está acompanhando, então, a esta programação, talvez você já está aí há algum tempo, né? Já acompanhou vários testemunhos que passou na programação. Os meus colegas já falaram para si de como você fazer para mudar a sua vida. E o que eu queria falar para você é o seguinte, olha, nós nunca devemos deixar de lutar. Há uma palavra chamada perseverança. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que ela não desiste. Ela crê que aquela situação vai ter um fim. Ainda mais quando nós temos a nossa fé colocada em Deus. Eu sei que às vezes aquilo que precisamos não acontece na hora que queremos. Às vezes não acontece, mas vai acontecer. Talvez você possa dizer assim, mas eu não tenho tempo para esperar. Eu entendo a sua situação. Mas que você possa crer nesse Deus, não desistir, perseverar, insistir. Insistir, bater na porta. Bater. A Bíblia diz, aquele que bate, a porta se abre. Quando você chega numa casa, por exemplo, você bate uma vez na porta, não é assim? Porque você quer que alguém venha abrir a porta. Se você bate uma vez, ninguém vem, o que você faz? Você vira as costas e vai embora? Olha, se você faz isso, eu não sou assim. Se eu bater uma vez numa porta, não atenderam, o que eu faço? Eu espero um pouco, vou e bato novamente. Bato novamente porque eu penso assim, será que eu bati baixo? Será que eu não coloquei toda a força na minha batida? Aí eu vou e bato pela segunda vez. Não veio ninguém. Eu sei que muitos vão embora. Eu já não vou, não. Eu vou bater a terceira vez. E vou bater mais forte. Aí não veio ninguém. Aí eu já penso, acho que não tem ninguém em casa. O que eu quero dizer para você é que a gente não pode desistir. Talvez você diga, eu já pedi a Deus. Eu já pedi a Deus. Mas não aconteceu nada. Meu amigo, minha amiga, peça de novo. Insista. Persevere na sua situação. E você vai ver que Deus vai mudar. Vamos acompanhar agora um testemunho, né? Um testemunho da Sandra. A Sandra, que ela era uma pessoa assim, depressiva, queria morrer, até perguntava, não sei o que eu estou fazendo viva. Ela não tinha razão para viver, como talvez você está assim, sem razão para viver. A Sandra, ela pensava, não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei, acho melhor para mim seria morrer. Muito depressiva. Uma pessoa angustiada, triste, uma pessoa sem vida. Mas, aí, quando talvez ela menos esperava, aconteceu aquilo que está acontecendo consigo nesse momento. Falaram para ela do poder de Deus. Falaram para ela que tudo poderia mudar, que não era para ela desistir. E foi aí então que aconteceu o grande milagre. Aquilo que não tinha cura, houve a cura, houve a transformação interior. Ela ficou curada da depressão. Quer saber como? Acompanhe. Eu sentia um vazio muito grande. E a vida para mim deixou de fazer sentido. Eu era uma pessoa muito depressiva. Eu tinha ataques de pânico, tinha ataques de ansiedade, chegava a me isolar no quarto, mesmo em relação aos meus familiares, à minha filha e ao meu marido. Eu não conseguia estar na presença deles porque tudo me incomodava. Eu dizia na altura tipo que doía a alma. Eu saía de casa, se não podia ir a um shopping, andar numas escadas rolantes, elevadores nem pensar, porque eu ficava em pânico completamente. Quando eu andava no carro, se eu tivesse que parar, seja em algum semáforo, seja em algum cruzamento, se eu tivesse que parar o carro na rua, a minha vontade, o meu coração começava a bater forte, começava logo a ter ataques de pânico e a minha vontade era abrir o carro e fugir. E eu, como não sabia o que é que estava a passar comigo na altura,
pensei que não estava bem da minha cabeça e procurei um neurologista. Quando eu procurei um neurologista, foi aí que ele detectou que eu estava com depressão. E eu perguntava muitas vezes o porquê de eu estar a passar por aquilo e o porquê de eu estar viva. Porque se eu estava viva para estar assim, porque eu não tinha vontade de nem sair do quarto. Porque a minha filha nessa altura era pequena, tinha 3 anos e simplesmente ela incomodava-me e eu pensava assim, mas ela não tem culpa. Não é? No fundo ela estava ali, estava a tentar falar comigo ou vinha à minha beira e eu pedia sempre para ela sair e depois vinha sempre aqueles remorsos, não é? De dizer assim, ela é uma criança, ela não tem culpa de nada. No fundo eu também evitava estar presente, estar na companhia dela e na do meu marido. O meu marido tentava-me fazer de tudo, perguntava o que é que eu queria, perguntava o que é que eu precisava e eu só queria que me deixassem quieta. Só queria estar isolada de todos. E eu era uma pessoa que era muito comunicativa, que gostava de estar em grandes grupos, que gostava de falar com pessoas. E naquele momento, quando eu tomei a consciência realmente quem era a Sandra daquela altura, a Sandra quando estava depressiva, bati no fundo do poço porque eu não conseguia sair. Era assim, o que é que eu posso fazer para sair desta situação? Se eu já procurei o médico, se o médico já me deu medicação, se a medicação não me está a fazer efeito, o que é que eu posso fazer? Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, porque ela já frequentava e ela convidava-me para vir e eu dizia sempre que não, mesmo nessa altura, quando eu fui ao médico, ao neurologista, e ela aproveitou essa altura para me reforçar o convite, e eu negava sempre, até ao dia que eu disse, não, eu tenho que ir. Se os medicamentos não me estão a ajudar, se os médicos não me estão a ajudar, eu tenho que procurar ajuda. Eu só tive um pensamento quando entrei aqui e comecei a assistir à reunião, eu disse assim, é aqui. Foi só esse pensamento que veio à minha cabeça, é aqui. Não sei explicar porquê, mas a partir desse dia para a frente foi gradual, as coisas foram acontecendo e eu comecei, o meu primeiro dia foi logo uma sexta-feira e eu comecei logo a entender a importância de vir ao domingo. Depois, pouco tempo depois, eu comecei-me a perceber que já não tinha os ataques de pânico. Porque foi tão... As coisas foram acontecendo porque não foi nada forçado. Eu já não estou com ataques de pânico, eu já não sinto aquela tristeza que sentia. Foi tudo melhorando na minha vida. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo e foi apresentado que quem tinha o Espírito Santo deixava de ser triste, deixava de sentir o vazio, que ele é que nos ia preencher, porque o vazio que nós sentimos, que as pessoas sentem, é a falta do Espírito Santo. Então eu disse, eu quero. Porque se eu sinto este vazio, se eu estou a passar por isto, se é a falta desse Espírito, então eu quero esse Espírito. Eu ouvia a palavra do homem de Deus e fui analisando tudo aquilo que ele falava e eu identificava-me. Pessoas que eu tinha que pedir perdão, eu pedi. Tudo aquilo que eu via que estava dentro de mim, eu era uma pessoa que dizia muitos palavrões, eu deixei de dizer palavrões, era uma pessoa que eu mentia, eu deixei de mentir, tudo aquilo que era falado no altar e que a mim me tocava e dizia assim, não, eu sou assim, eu faço isto, eu deixei de fazer. A Sandra foi-se anulando, eu anulei as vontades da Sandra. No dia que eu recebi o Espírito Santo, eu senti uma paz inexplicável. Mas na altura eu não identifiquei logo que tinha recebido o Espírito Santo. Alguma coisa em mim mudou e depois eu comecei a ver nas minhas atitudes. Coisas que eu era assim, eu era nervosa, eu era assim, e agora nada disso. Os frutos do Espírito Santo, eu comecei a vê-los na minha vida. E aí sim, pronto, mesmo com a minha família, com a minha filha, com o meu marido, tudo mudou. Tudo mudou. E eu antes de receber o Espírito Santo era uma Sandra triste, uma Sandra vazia, sem motivos para viver. E depois de receber o Espírito Santo, eu hoje sou uma Sandra que tenho alegria, quero viver, quero passar essa alegria para as outras pessoas. Eu dedico-me hoje à minha família, coisa que quando eu estava com a depressão não tinha tempo, nem queria a presença deles, e hoje sim eu quero a presença deles. Eu tento ser uma mãe para a minha filha que, pronto, uma mãe, nunca digo uma mãe exemplar, porque não há uma mãe exemplar, mas que ela veja em mim uma referência
tento passar a fé para ela. Em relação ao meu marido, em relação ao meu casamento, também tenho um casamento abençoado. Hoje em dia, sim, eu tiro tempo para a minha família, eu dedico-me a eles e eu sou uma Sandra completamente diferente. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, que foi através da Igreja Universal que eu o conheci, porque sem Ele hoje eu não existia. Sem Ele hoje eu tenho a certeza que não estaria aqui. Por isso eu agradeço a Ele todos os dias da minha vida e a maior prova do meu agradecimento é obedecer à palavra dEle, obedecer à vontade dEle e servi-lo. Você viu aí como a Sandra venceu a depressão? Como a Sandra venceu aquela situação? Você também pode vencer. Não sei se é depressão, qual é o problema, uma coisa eu sei. É a fé em Deus, é a gente se voltar para Deus e não desistir. Não desistir. Como eu disse a você há momentos atrás, pedi uma vez, não recebi, eu vou pedir de novo. Eu vou insistir, meu Deus, o Senhor tem que me ouvir, meu Pai. O Senhor não pode permitir que eu continue nessa situação. É o que você tem que fazer. Talvez você está chorando aí, faça isso agora mesmo, dobra o joelho, meu Deus, clama por Ele. Ah, eu já fiz isso ontem. Faça agora. Faça agora. Nós não podemos desistir, meu amigo. Temos que perseverar, lutar. A Sandra queria morrer, porque ela achou que já tinha feito de tudo, mas ela não tinha feito de tudo ainda. Ainda faltava se voltar para Deus. Nós até falamos para as pessoas na igreja, temos falado sobre a pessoa fazer um voto com Deus. Quando ela está desesperada e ela crê, faça um voto com Deus. Faz um voto com Deus e você vai ver se Deus não vai te honrar, tá bem? Ah, mas como é que eu faço para fazer esse voto? Procure, no caso aqui no Luxemburgo, o Centro da Key. E nós vamos explicar para você como você faz um voto com Deus para alcançar algo que você necessita, tá bom? Você que vive na França, na Alemanha, na Bélgica, que são fronteiras com Luxemburgo, cidades vizinhas, e todos que vivem no Luxemburgo, hoje você pode participar. Hoje teremos um estudo bíblico, quarta-feira teremos um estudo bíblico todo especial, onde estaremos falando a vocês sobre a armadura de Deus, a igreja dos primogênitos. É o que temos falado às quartas-feiras. E hoje vamos falar isso com todos vocês. Isso em todo o Centro da Key, em todo o Luxemburgo, tá bom? Nós temos o nosso website que está aí no seu televisor. Entre agora ou ligue para o número que tem sempre passado aí também no televisor e pergunte aonde há uma igreja universal. Entre no website, deixa eu ver onde há um Centro da Key, uma igreja universal aqui no Luxemburgo. E você pode participar. Quiser participar conosco, hoje estaremos às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 18 horas e às 19 horas e 30 minutos. No número 4 da Praça de Estrasburgo, ali bem próximo à estação de comboios do Luxemburgo, tá bom? É muito fácil. Vamos acompanhar agora mais relatos. Nós temos um propósito com as pessoas na igreja de trazer uma garrafa com água. Vamos ver o resultado que tem acontecido. Isso acontece todos os domingos pela manhã. Seu nome? Vítor Silva. Chegou sentindo o quê? Andava há mais de uma semana aqui com uma dor na minha clavícula, não conseguia dormir direito e agora Tomou a água através da oração? a oração Mais nada. passou, Tem mais nada. mais nada. Sua fé te salvou. Vai lá. Seu nome? Catarina, Através da água e da fé, o que aconteceu? dor do estômago. Saiu? Saiu sim, pastor. Vai lá. Deus abençoe. Pode vir, senhora querida. Seu nome? Júlia, Chegou sentindo o quê? umas dores muito fortes nos rins, pertence à coluna. Rim e coluna. Tomou da água a oração da fé e agora? Passou. Amém. Tua fé te salvou. Seu nome? Margarida, mina, Margarida. Tomando da água, qual milagre que aconteceu? De cabeça. Dor de cabeça? E? Estava doendo? Ah, melhor. E agora? Agora estou melhor. A senhora estava sentindo o quê? Eu andava já há muito tempo com uma dor aqui no tornozelo, usando a água, Usando a água, e eu domingo a domingo usando a água. não precisei ir para a fisioterapia, estou curada já. A fisioterapia foi a água. Foi. Tua fé te salvou, vai lá. Seu nome? Sandra, Estava sentindo o quê? dor do joelho, bexiga e o rins. Saiu, querido? Tomou da água, saiu. Saiu. Tua fé te salvou.
Pode vir, senhor querido. Seu nome? Eduardo. O senhor chegou sentindo o quê? Senti uma dor de cabeça na hora da oração. O pastor orou e a dor de cabeça aliviou. O senhor tomou a água também? Tomei a água. Saiu Saiu a dor. O senhor está aqui também a primeira vez? Essa agora. Não, já é a terceira ou quarta vez. Está bem agora? O sorriso já diz tudo, vai lá. Através da água e da oração, o que aconteceu, senhor Roberto? Hoje eu estava triste, eu não queria nem vir hoje. Estava com pesar no coração, estava assim. Graças a Deus, foi embora. Está bem agora? Estou bem, graças a Deus. Seu nome? Luís. O senhor chegou sentindo o que, seu Luís? Depressão, ansiedade e angústia. Oração forte, tomando da água, como é que está? Agora sinto melhor. Está bem? Estou sim. Tua fé te salvou. Vai lá, seu Luís. Chegou sentindo o que, dona Elsa? Dor de corpo todo. Dor no corpo todo? Dor de dente, corpo todo. Dor desde dente, corpo todo. Oração da fé e tomou da água, e aí? Passou tudo. Tem mais nada? Não. Tua fé te... Eu tinha hepatite C. Ó, a senhora tinha o quê? Hepatite C. Hepatite C. Fiz exame, eles disseram que não tem cura e que é muito... Eu tomo medicamento. Depois fiz mais exame. Aí tomando da água, fazendo tratamento espiritual? Sempre para aqui na oração. Então fazer exame mais, eles disseram que está negativo. Foi ver fígado tudo limpo. Curado da hepatite Z com os exames, então. Exames. Viu aí? Ela não aceitou o diagnóstico do médico. Lutou curada da hepatite Z. Tem hepatite C. Tem o exame que mostra a doença e o exame que mostra a cura. Nós acompanhamos aí momentos atrás pessoas dando testemunho que trazem a garrafa com água, né? Não só para eles, também para a família. Levam a garrafa com água para o familiar que está doente, familiar que tem um problema, vícios, enfim. Mas nós vamos agora fazer uma oração e eu convido você a pegar um copo com água, porque nós vamos consagrar esta água para que você beba da mesma. É isso mesmo, meu amigo. O que nós temos que fazer é aproveitar as oportunidades. Está tendo uma oportunidade nesse momento de mudar de vida. E nós vamos fazer uma oração com toda a nossa fé. Está ali, quem que está lá hoje? Quem que lá? Emerson, pastor Emerson. Está lá o pastor Emerson, então, não é? O pastor aparecendo no televisor ali. Pastor Emerson está lá no nosso SOS espiritual. E o pastor Emerson, muitas são as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Ligaram algumas pessoas aí, isso tem nome de pessoas, poderia ler o nome de alguns, e depois, pastor Emerson, coloca toda a força nessa oração, tá bem? É com o senhor. Muito bem, Bispo Gilmar, exatamente como o senhor disse, nós estamos aqui direto da nossa central de atendimento, e eu queria registrar a participação da senhora Isabel Cardoso, ela que pede oração também, porque ela está tendo dificuldades para tirar a carta de condução. Como também o seu Ernesto, que sofre com ansiedades e tem maus pensamentos. Todas as pessoas que estão ligando agora, enviando a sua mensagem, podem sim ter a certeza que nós vamos orar por você no final do programa. E também, se você quiser a nossa ajuda pessoalmente, nós estaremos ali na nossa igreja, no nosso Centre d'accueil Universel, em Ettelbruck, número 7, Rue Prince-Henri, alguns metros ali da estação central ali dos comboios de Ettelbruck, tá bom? Então, prepare-se, pois nós vamos agora falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós aqui entramos em oração por todas as pessoas que ligaram, mandaram a sua mensagem, a senhora Isabel, o senhor Ernesto, cada pessoa que tem passado por dificuldades, seja no âmbito profissional, familiar, seja, meu Deus, uma cura, uma libertação, que através, meu Pai, desta oração, esta pessoa seja alcançada e tenha ela força, ânimo e coragem para reagir. Meu Pai, nós determinamos que haja um antes e um depois desta oração na vida de todos que nos acompanham, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém. Ele é o Senhor que restaura a comunhão, é o que tem misericórdia, dá perdão e
e aplane os seus caminhos. Graças a Deus. Obrigado, pastor Emerson. Com certeza, todos que estão acompanhando essa programação foram alcançados por meio dessa oração, por meio da fé. Chegamos ao final da nossa participação, mas amanhã estaremos de volta com essa programação nesse mesmo horário, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e até amanhã.